Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos à nossa palestra sobre AI generativa. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Renata Biagi. Eu sou cientista de dados, trabalho com dados aí há 6 anos e sou fundadora de 2 cursos, o EBA, Estatística do Básico ao Avançado, e o PED, que é o Preparatório para Entrevistas em Dados. Ambos os cursos aí vocês podem encontrar lá no meu Instagram, @prof.renatabiagi. E antes da gente começar essa palestra aqui, eu já quero deixar bastante claro para vocês que Gen AI, ou IA generativa, né, inteligência artificial generativa, é o assunto do momento, vocês sabem, vocês devem ter ouvido falar por aí de ChatGPT, de Gemini e várias outras coisas, mas tomem muito cuidado, porque esse assunto é também dos mais avançados que a gente tem. Então, não tentem dar um salto maior do que a perna para aprender esse assunto, porque existem bases que precisam ser estruturadas aqui antes de você começar, de fato, a entender como funciona uma GenAI. Hoje a gente vai dar uma pincelada, então eu vou te mostrar o que que ela é, como que ela foi treinada, enfim, mas saiba que pode ter aí, se você quiser se aprofundar, né, tem muitas coisas que você precisa de fato recorrer. Por exemplo, estatística começando, né, cálculo, álgebra linear, depois machine learning, programação, Python e assim por diante, tá? E aí sim a gente chega num nível de cara, a gente entende muito bem de GenAI e sabe muito bem o que tá por trás, tá? Então esse é o pequeno warning aí, um aviso que eu queria dar para vocês. Beleza, gente. Então vamos falar o que a gente vai dizer hoje, o que a gente vai cobrir hoje. Primeiro a gente vai falar um pouco o que é AI generativa, né, para quem ainda não está muito familiarizado. A gente vai passar por algumas definições gerais também. Depois, a gente vai entender a história da inteligência artificial generativa. Será que ela é tão recente assim? A gente também vai passar por um gostinho de como a tecnologia funciona. Como eu falei, é um assunto mais complexo que exige aí meses de aula para vocês. Então, a gente só vai realmente dar uma pincelada. Depois, a gente vai passar pela ideia de que existe uma diferença de você usar uma AI generativa, treinar uma AI generativa e desenvolver uma AI generativa. E que as pessoas têm falado alguns termos aí que não necessariamente são aquilo que realmente representam, tá? E por fim, a gente vai ver alguns casos de uso um pouco mais práticos e também voltado mais ao mundo corporativo, tá? Então, vamos começar definindo o que é uma IA generativa. Eu vou falar muito essa palavrinha, beleza, gente? Gen AI. Mas a ideia é o uso de inteligência artificial para criar novas coisas. Então, criar imagens, áudios, música, vídeo, enfim. Ele está mais nessa esfera mesmo, de texto, imagem, música, áudio e vídeo, beleza, gente? Porque é o que fica mais próximo, digamos assim, do ser humano. Toda vez que eu vou falar de AI generativa, eu gosto muito de dar o exemplo. Quando a gente tem a inteligência artificial mais tradicional, mais clássica, e eu já vou falar um pouco dessas subdivisões para vocês, o que ela faz é detectar padrão. Então, ela tem ali, por exemplo, a gente tem os quadros de Monet, e aí a gente poderia falar, de quem que é esse autor? Se a gente treinar certinho, de quem é o quadro, desculpa, né? Se a gente treinar certinho, né, para ela, de fato, aprender o que é o padrão de Monet. Então, ela vai entender, aliás, esse tipo de pincelada aqui, pelo que eu já vi no meu histórico, é um padrão de Monet. Ou outro tipo de tarefa que ela faz é clusterizar. Então, eu dou esses 2 quadros, eles falam, olha, isso aqui são similares entre si. Então, isso aqui me parece ser um grupo. Aí eu dou quadros de Picasso e ela aglutina quadros de Picasso em um único grupo. E assim por diante. A graça da IA generativa, né, é que ela cria assim, do zero, ela não está buscando, óbvio, ela cria a partir de padrões, mas ela não faz essas tarefas necessariamente que a gente falou. Ela também pode fazer, dependendo do que você pergunta, mas a beleza dela é justamente criar. Então, por exemplo, eu passo quadros de Monet e falo para ela, crie um quadro baseado em Monet. Não existe nenhuma outra IA clássica, né, antes de ser a generativa, que é capaz de fazer isso com esse comando que a gente dá, né? Então, você vê que ele usa aí o padrão Monet, né, da coisa, mas que cria um quadro totalmente diferente, que não é de Monet, beleza?
Vamos dar essas definições gerais que são super importantes aqui para vocês entenderem. Inteligência artificial, gente, é mesmo tudo que tenta imitar um comportamento humano, tendo ou não tendo dados, tá? Então, por exemplo, toda vez que um objeto se aproxima muito rápido aí do nosso olho, né, do olho humano, de forma inesperada, a gente tende a fechar os olhos. Isso é reflexo, né? Isso, se a gente programar simplesmente essa regrinha, então chegou um objeto se aproximando muito rápido do seu olho num robô, e ele vai fechar os olhos, isso é uma programação, isso é uma inteligência artificial, e isso é super simples, é só uma regra, é um if. Quem está mais acostumado com programação sabe, né? É um se. Então, se um objeto se aproxima do seu olho, então ele fecha. Simples assim. Só que tem casos que são um pouco mais complexos, aí entram nessa esfera um pouco do machine learning. A gente tem padrões, né, de dados, um monte de dados, vários tipos aí de variáveis, e existem padrões que, quando combinadas todas essas variáveis, a gente consegue achar, de fato, determinados comportamentos. Por exemplo, eu tenho um banco, vamos supor. E aí, nesse banco, eu tenho várias transações, tenho informações do cliente, tenho tudo isso. Tem algumas pessoas desse banco que clonam cartões, né? A gente sabe, os fraudadores, eles clonam os nossos cartões e aí eles tentam usar os nossos cartões para as compras aí bem estranhas. Essas compras estranhas, geralmente, se realmente fugir muito do seu padrão normal ou do padrão que o banco, né, já espera, ele apita como um possível fraudador e já pode bloquear direto essa transação, por exemplo, tá? Isso, gente, não é uma coisa tão fácil, né, do ser humano perceber. Assim, é um caso, você tem que olhar também para o todo, porque eu, por exemplo, posso ter ali um padrão de compra sempre baixinho, mas aí eu vou querer comprar, sei lá, um carro passando no cartão de crédito, aí já é um valor bem maior. Isso acontece. Então, precisa pegar todo o contexto ali que a pessoa está inserida para entender se aquilo é ou não é um fraudador, usando, obviamente, uma quantidade legal de dados, muitas variáveis e muitas informações. É aí que entra o machine learning. A gente taca tudo para ele, a gente fala, ó, essas pessoas que tiveram esse comportamento aqui, a gente já sabe, porque já passou um tempo, que elas são fraudadoras. Agora aprende o padrão aí do que é, do que não é, porque quando chegar uma pessoa nova, uma transação nova, eu quero que você diga se ela vai ser ou não vai ser uma fraudadora, entendem? Dentro de machine learning, a gente ainda tem um tipo de aprendizado chamado deep learning, que é também baseado em dados, então tem toda essa história aí que a gente conversou, só que ele é baseado no cérebro humano. Então ele aprende de uma forma com conexões e os cálculos matemáticos e as funções matemáticas por trás de uma forma bem diferente do que o machine learning mais clássico. A gente chama isso já de moderno, tá, gente? O deep learning. Deep learning, Gen AI, tudo isso é a inteligência artificial moderna. E o que há mais de moderno mesmo é o Gen AI, que é Deep Learning. Então, ele pega um braço aí de Deep Learning, ele pega um braço aí de Natural Language Processing, que é processamento de linguagem natural, que é basicamente toda a parte de textos mesmo que a gente faz, né? Que a gente fala, enfim, por exemplo, tô ali no WhatsApp. Quando a gente está digitando uma palavra no WhatsApp, ele já consegue ver qual seria a palavra mais provável, né? A próxima palavra mais provável que a gente falaria, até para dar, né, uma completude ali na nossa sentença. Isso, gente, é NLP, não precisa de Gen AI. A gente já vai falar um pouquinho, né, dessas questões aí de história e tudo mais, mas isso é o uso de NLP, entender aí todo o contexto que você está falando e entender, né, a palavra mais próxima, digamos assim, a palavra que é mais provável na sequência do que você está falando, beleza? Gen AI é uma mistura desses dois, então pode pegar um pouco da parte de texto, né, do NLP, mas também tem imagem, e a imagem não se enquadra em NLP, mas tem todo também o embasamento de Deep Learning e uma mais, tá, gente? Ela não é só o Deep Learning, ela também tem uma arquitetura muito diferente, e a gente já vai falar sobre isso, que é a tal da arquitetura do Transformer. Então, assim, viram tudo que vocês precisam aprender para chegar em Gen AI? Não é uma coisa que vocês vão aprender do dia para a noite, por isso que hoje a gente só vai dar mesmo uma pincelada, tá? Beleza, o que eu quero falar agora para vocês é um pouco dessa história, porque eu sei que vocês estão ouvindo muito sobre AI generativa recentemente, mas ela não é tão recente assim, não, tá?
A história mesmo, né, ela tem que começar um pouco com a história da programação, com um monte de coisa, mas aqui, no nosso caso, a gente pode começar com as redes neurais, que é muito essa ideia de imitar o cérebro humano, de ter neurônios, uma forma de aprendizado diferente, né? Então, isso começou em 1943, ó, muito tempo, né? Então, aí passou por GenAI, passou por CNN, que é um tipo também de aprendizado mais voltado ao Deep Learning. Nada disso aqui, gente, nada é GenAI, tá? Passou pelo desenvolvimento de GPUs, que são computadores que são capazes, né, de armazenar e de processar uma quantidade muito grande de dados. Isso é fundamental para Deep Learning e para GenAI. E aí sim, em 2013, começam os primeiros modelos mais que a gente fala que é mais próximo de GenAI com os VAIs, enfim, né? Variational Autoencoder. A gente chama de VAI mesmo, tá, gente? E a ideia dos VAIs é mais voltado mesmo para a imagem. Ele é usado até hoje, tá? Ele é usado, claro, que de uma forma mais desenvolvida, mas ele é usado até hoje. Entraram as GANs também, mais focados aí em imagem, né? E só em 2017 que aparece o que a gente chama de talvez o marco do GenAI para texto, principalmente para texto, tá, gente? Que é o Transformers. É ele que permite que a gente converse com a GenAI de uma forma muito tranquila, muito simples. Então, a gente simplesmente passa uma frase para ela: olha, cria isso aí para mim. E aí ela cria baseado em tudo que ela aprendeu, enfim, com toda a capacidade que ela tinha computacional, etc. A partir de 2017 surge tudo isso daqui. Tudo isso daqui é um tantão de modelo que existe, tá? Então, GPT 2, 3, a partir de 2019 é o que a gente chama dos novos modelos, a nova geração. O GPT, o Gemini, o Llama e assim por diante, tá? Um ponto assim de mais curiosidade para vocês, os Transformers, eles foram lançados em um paper, num artigo chamado Attention is all you need, que é atenção é tudo que você precisa. Por quê? Eles usam um mecanismo chamado atenção, e a gente já vai falar sobre eles, para entender melhor, basicamente, o contexto da frase, saber no que ela tem que sufocar naquela frase, tá? Naquele texto, naquela sentença. E ele foi lançado por pesquisadores do Google, beleza? Que é, inclusive, o pai do Gemini. O Google é o pai do Gemini e o GPT é filho, né, da OpenAI, que é uma outra empresa que, assim, lançou Transformers, eles já começaram logo em seguida a desenvolver, né, pouco tempo depois a desenvolver coisas e a treinar um modelo, e aí foram anos de desenvolvimento nisso, tá? Para dar um gostinho para vocês de como que é a tecnologia. Primeira coisa, gente, os modelos, todos os modelos, eles estão, e aí, GenAI ou não, tá, gente? Qualquer modelo, ele está interessado em basicamente prever a probabilidade da palavra, né? Entender aqui tudo o que aconteceu antes para saber qual que vai ser a palavra posterior. Por exemplo, the students opened their, aí aqui pode ser books, laptops, exams e minds. Vou traduzir isso para português. Os estudantes abriram aí pode ser livros, laptops, exames é a prova deles, né? E a cabeça deles, abriram a cabeça deles. O que é mais provável? Eu não sei, eu não estou vendo o contexto, pode ser tudo isso aqui, né? Todas elas têm a mesma probabilidade. Então, é muito importante para um modelo de linguagem ele entender o contexto. Os modelos de linguagem mais rudimentares, eles faziam isso assim de uma forma com cálculos muito difíceis, que eles acabavam perdendo todo o contexto se a frase era longa, enfim. A GenAI, né, e a generativa, ela veio justamente para tentar cobrir esse gap e falar, não, mesmo que o texto seja um pouco longo, mesmo que a gente tenha aí certas limitações, ela alucina, por exemplo, né, ela fala, cria umas palavras meio malucas, umas ideias meio malucas, isso pode acontecer, mas mesmo assim, ela tende a trazer todo o aprendizado dela que ela teve aí, né, de internet, de Wikipédia, de Google, tudo isso foi usado, além de muitos seres humanos mesmo, para contrastar cada resposta, falar isso faz sentido, isso não faz, e seres humanos especializados, tá, gente? Não foi só ser humano normal. Mas tudo isso foi usado
Ser humano normal é bom, né? Mas seres humanos especializados para responder aquela pergunta específica, né? Então, se a gente está falando de saúde, eles trazem profissionais da saúde para responder aquelas perguntas específicas. Então, o cálculo dessa probabilidade, no final das contas, depende de uma série de fatores. Modelos antigos, antes da GenAI, faziam isso de uma forma que eles acabavam não percebendo muito bem o contexto da frase, e a GenAI, com a entrada do Transformer e com a entrada do mecanismo de attention, consegue perceber muito melhor o contexto e dizer quais vão ser as frases, as palavras subsequentes certinho. Outra definição que vocês vão ouvir muito por aí é token, tá? Token, gente, vocês podem entender por palavra, então cada palavra poderia ser um token. Isso de uma forma, se o token de fato for uma palavra, geralmente não é. Geralmente é uma junção de algumas palavras, mas o tamanho dele é mesmo o tamanho de uma palavra comum, tá? Entendam mais ou menos por isso. Como simplificação, entendam que cada token é uma palavra, só para a gente simplificar. Boa! Como eu falei aqui, né? Sem contexto, muito difícil a gente entender qual que é a palavra, e aí é que entram muitos mecanismos de transforming e attention para suprir essa demanda aí para a gente. Isso aqui, gente, é o pequeno monstro que é um transformer, tá? Para explicar para vocês, eu vou até olhar para aqui porque eu estou olhando para minha segunda tela. Mas a gente tem aqui, né, os inputs. Esses inputs são os prompts que a gente passa para ele. Então, toda a questão aí de pergunta que a gente faz para ele, ou um modelo de resposta que a gente quer passar para ele, tudo isso a gente entra aqui. Ele passa por todo aí o mecanismo de atenção que tem. Isso aqui a gente chama de encoder, tá, gente? Ele está primeiro encodando, então entendendo todo o prompt que você passou para ele, para depois ele passar para o decoder. E o decoder, a ideia dele é também, com todo o mecanismo de atenção e tudo mais, gerar a resposta. Então, primeiro ele entende o que você está perguntando, depois ele gera a resposta de acordo com o que você está perguntando e de acordo com tudo que ele aprendeu. Para isso, usamos aí dois mecanismos, os transformers, né, que eles processam a frase inteira de uma vez, então ele não precisa picar a palavra por palavra, isso já ajuda a entender, dá uma ideia melhor de contexto, né? Melhor, ajuda o modelo a captar melhor o significado, o que ele está querendo dizer. E o mecanismo de attention, que é focar nos pontos de fato importantes daquela palavra. Daquela palavra não, daquela frase, né? Nem toda frase tem, todas as palavras têm o mesmo peso. A gente usa aí pontuações, palavrinhas pequenas que não dão muito contexto para a gente. E o attention justamente consegue focar, fazer com que o modelo foque de fato no que é mais importante. E aí, gente, uma coisa que é super importante, né, dos modelos é que não basta ele ter toda essa parte aí complexa de entendimento, mas ele tem que ter contexto. E contexto que eu digo aqui nesse caso é principalmente ele saber, ele ter conhecimento, basicamente isso. Então, todo o treino do modelo, ele tem que ter sido muito bom. Como eu falei, eles contrataram pessoas, eles pegaram todos os textos que existem de internet, pegaram tudo mesmo, fizeram um primeiro treino, depois eles fizeram um segundo treino, só com as coisas um pouco mais especializadas, por exemplo, sites como Wikipédia, que a gente sabe que é um pouquinho mais confiável do que, né, a palavra do ser humano geral da internet, e ainda depois teve mais outra camada, que é o ser humano checando mesmo, pessoas com mestrado, com doutorado, pessoas que são especialistas naquele assunto, checando de fato cada uma das respostas que ele deu e vendo se faz ou não faz sentido. Para vocês terem ideia, o ChatGPT, o 4, ele foi treinado com 13 trilhões de tokens. 13 trilhões de tokens. O que é isso? Mais ou menos 13 trilhões de palavras, que dá mais ou menos 1,3 milhões de prateleiras de livro. Eu estou falando livro só para vocês terem mais ou menos a ideia, mas não, ele usou também livros, né? Livros que existem. Ele usou basicamente quase todas as informações que a gente tem na internet. É muita coisa. 13 trilhões de token é muita, muita, muita coisa. Então, tudo isso, né, todo esse mecanismo complexo de aprendizado que ele tem, que de fato resulta muito bem, mas todo esse contexto que ele recebeu
fazem com que ele seja tão bom, ele consiga dar respostas tão próximas do ser humano, né? Só que aí entra um ponto que muita gente se engana, né, gente? Usar produtos com AI é diferente de treinar uma AI, que é diferente de desenvolver uma AI. Se você está pensando em seguir a carreira de dados, é muito importante que você entenda isso. Usar produtos de AI, qualquer pessoa pode usar. Uma empresa pode falar, eu estou usando a AI, e na verdade ela só está usando, tipo, ali umas consultas no chat GPT, ou usando algum outro produto para desenvolver alguma coisa, mas o negócio está todo pronto, eles não precisam malemar codar, por exemplo. Em muitos casos eles não codam mesmo, né? Só usam o produto pronto. Isso, gente, a empresa não está usando AI, faça meu favor, né? Ela está usando um produto que existe, porque tem gente que lança com uma propaganda de, olha, nós usamos AI, nós somos tecnológicos e tudo mais. Estão usando, mas um produto. Eles não estão desenvolvendo, nem treinando, nem nada disso, tá? Agora, quando a gente fala de treinar uma AI, aí a gente fala mais da função do cientista de dados, tá? O que a gente quer dizer com isso? A AI não necessariamente tem todos os contextos ou é tão especializada para aquilo que a gente deseja. Então, por exemplo, eu quero construir um chatbot para minha empresa, com os procedimentos da minha empresa, e eu quero que esteja tudo de acordo com o que a gente faz. Se o ChatGPT, por exemplo, nunca viu o que eu faço, nem sabe quem é a minha empresa, como é que ele vai saber os meus procedimentos para eu criar esse chatbot para ele responder os meus clientes, entende? Então ele tem que aprender com o meu contexto, né? Entender tudo que eu fiz, além do que ele já tem, que é o próprio contexto, que é aquelas prateleiras de livro que ele já aprendeu, que a gente já falou, para ele entender aí e falar, ó, ok, então agora a gente tem um mais especializado para você e vai funcionar dessa forma. Tudo isso, né, envolve o treinamento, retreinamento ou algumas outras técnicas, por exemplo, chamada RAG, enfim, tem várias técnicas, um fine tuning, etc., para a gente melhorar aí, a gente treinar essa AI novamente, né? É basicamente treinar para um contexto diferente. Então, a gente pode fazer isso, a gente pode criar produtos, justamente, né? Então, volta aqui, cria-se produtos com AI, mas aí é mesmo nós criando, né, esses produtos com AI, a gente pode usar, por exemplo, como base o ChatGPT, especializar o ChatGPT com alguma tarefa que a gente queira que ele faça. Eu quero que ele crie imagens cartoon, por exemplo. Aí a gente treina com isso, e aí a gente cria um novo produto que agora vai especializado em treinar cartoons, em criar cartoons, por exemplo. Deu para entender? E desenvolver uma AI, gente, isso aqui é coisa que Big Tech faz, tá? Então, Google faz, OpenAI faz, tudo isso faz. São as empresas que têm muito dinheiro para investir nisso. Essas empresas são as que lançam ChatGPT, Gemini, Llama, todas essas coisas. E isso aqui é uma tarefa pesada. Muitos dados, muitos seres humanos contrastando resposta, muitas tecnologias envolvidas para a gente realmente ter um modelo legal para ser usado aí como base de muitas coisas, beleza? Casos de uso de Gen AI. Já falei aqui, né, alguns, mas vamos falar de outros. Parte mais de visual, né, de conteúdo mais visual. O que a gente pode pensar? Ele pode melhorar imagens, então a imagem está meio ruim, ele pode melhorar a qualidade da imagem, produz vídeos, produz imagens, produz coisas 3D, né, imagens 3D, então consegue criar animações, por exemplo, tudo isso baseado naquilo que a gente fala para ele, né? Então, olha, crie tal coisa, faça tal coisa, assim por diante. Áudio, dá para gerar áudios também. Música, se eu não me engano, Paul McCartney, ele lançou aí a última música dos Beatles, teve IA envolvendo, né? Eles já tinham uma coisa pré-escrita, mas eles também tiveram a ajuda de IA generativa especificamente para melhorar. Então, dá para lançar música, dá para fazer conversas, né, por áudio, a Siri, a Alexa, tudo isso, gente, também envolve aí AI generativa, né? Geração de texto é o mais óbvio, que a gente mais conhece. Então, criar textos, criar chatbot, traduzir, sumarizar, tudo isso ele é capaz de fazer. E, claro, a criação de códigos, né? Então, por exemplo, eu passo ali para ele, olha,
faça o código em SQL para mim, por exemplo, ou faça esse código em Python que faz isso, 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 isso. Ele cria para a gente. Cuidado, muito cuidado. Faça isso para acelerar o seu trabalho e não como muleta, como falta de conhecimento, muleta de falta de conhecimento, sabe? Porque eu sei que muita gente quer codar, mas não tem conhecimentos, aí vai para o ChatGPT, o ChatGPT cospe uma resposta, aí você vai colar aquela resposta e vai dar tudo errado em algum momento, porque muitas vezes os prompts não são perfeitos, então a forma que a gente pede para ele construir não é perfeita, ele não entende tudo que está na nossa cabeça, ele alucina, tem um monte de questões aí, tá? Então, peça para ele fazer isso, só se você souber ler aquele código e falar, ok, faz sentido, colo. Aí, beleza, aí você pode usar tranquilamente. Isso acelera um monte o seu trabalho. Mas caso contrário, aprende a codar primeiro na raça e aí depois você vai para o chat GPT pedir ajuda, tá? Conselho aqui para vocês que estão aprendendo. Boa, gente, essa é a nossa mini palestra, né? Mini aulinha aí que a gente tem sobre Gen AI, mas isso é um mundo de coisas. Se vocês quiserem aprender mais, primeiro, eu tenho um Medium, vocês podem me achar lá. É só vocês entrarem no meu site, vocês vão achar o link do Medium. E eu tenho um guia inicial de Gen AI, falando um pouco sobre tudo isso que a gente falou e até um pouco mais, um pouco mais profundo. E eu indico muito essa pessoa aqui. Ela é cientista de dados, ela é mais de MLOps, ML Engineer, é a Chip Huyen. Eu não sei falar muito bem o nome dela, na verdade, mas ela já tem 2 livros e eu indico muito esse, se vocês quiserem. Chama AI Engineering. Ela está em fase de lançamento, já tem alguns capítulos lançados, mas ela tem falado cada vez mais sobre essa questão de Gen AI. E ela tem blogs também, então se vocês quiserem ler as coisas, são em inglês, infelizmente. O meu Medium aqui tá em português, tá? Mas essas coisas aqui tá tudo em inglês, só que como é ler, né, leitura, vocês podem traduzir tranquilamente, que não vai fazer mal. Galera, se vocês quiserem aprender mais comigo, eu tenho aí o EBA, tenho o PED, né, como eu já falei no começo para vocês, fiquem à vontade para olhar o meu site, www.renatabiage.com, Biage com 2 Gs. Ali vocês vão encontrar todos os meus cursos, todas as palestras que eu tenho gratuitas, todos os textos que eu tenho gratuitos, todo o material, né, tá ali. E também, claro, me sigam no Instagram, porque eu abro caixinha de pergunta, eu faço várias coisas legais por ali, tá? @prof.renatabiage. Espero que vocês tenham gostado, espero que tenha clareado um pouco a cabeça de vocês aí no quesito de Gen AI. E vejo vocês aí numa próxima ou no meu Instagram. Obrigada.